Olá, meus queridos alunos, como estão vocês? Vocês estão bem? Bem, eu espero que sim, espero que vocês estejam bem. Bem, vamos continuar nossa aula de calorimetria. Hoje eu não vou aparecer porque eu tive um probleminha aqui na câmera, mas vocês vão ouvir meu áudio, certo? Em compensação, a aula também hoje é mais curta, ok? Beleza? Então, vamos à aula. Rodou. Bem, pessoal, vocês viram na aula passada o que era calor latente, né? Era o calor responsável pela mudança de fase, né? E aí você tinha que a fórmula era Q mole, né? Q igual a M vezes L, onde L é a constante chamada de calor latente e mostra que para mudança de fase o calor é diretamente proporcional à massa, né? Então a gente viu isso na aula passada e agora a gente vai falar um pouquinho sobre curva de aquecimento e curva de resfriamento, ok? Então vamos lá. O que seriam essas curvas de aquecimento e curva de resfriamento? Primeiro vamos lembrar, eu coloquei aqui na tela as duas fórmulas que a gente vai trabalhar. A gente podia usar capacidade térmica? Poderia, mas vamos usar o calor específico, tá? Que é a mais precisa, digamos assim. Não é exatamente a palavra, mas vocês entenderam. Vamos lá. Nós temos aqui uma curva de calor por temperatura, tá? Esse θ aqui é temperatura, tá, gente? Seria como se fosse nosso T maiúsculo. Então aqui é uma curva onde mostra o calor que você gasta por temperatura. Então o que acontece? Primeiro, eu estou com esse sólido aqui numa temperatura qualquer, temperatura inicial. E aí você vai aquecendo ele. Como você está aquecendo ele, a temperatura está aumentando, significa dizer que você está aplicando a fórmula Q igual a mc ΔT. Ou seja, o calor está fazendo aumentar a temperatura. Então, o calor aumentando a temperatura. Vai chegar num ponto que ele atinge a temperatura de fusão da substância. Olha que interessante no gráfico. Quando ele está na temperatura de fusão, olha o que acontece com a temperatura. A temperatura fica a mesma, mas mesmo assim está aumentando o gasto de calor. Veja que o calor ele cresce indo para a direita. Olha que a curva está indo para a direita, mas não está indo para cima. Ou seja, a temperatura se mantém constante e desculpa, a temperatura se mantém constante, porém o calor está aumentando, ok? Então deixa eu botar meu laserzinho aqui, ó. Percebe que a temperatura não aumenta, né? Mas o calor, ó, está aumentando. O que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo a mudança de fase. Então, quando a gente está tendo mudança de fase, a gente usa essa fórmula aqui, ó, que é igual a m vezes L. Veja que a fórmula não depende da temperatura. Logo, a temperatura fica constante. Na mudança de fase, há o gasto de energia para que o corpo mude de fase. E aí não tem aumento de temperatura. Terminou o processo? Terminou. Você vê que ele continua, ele começa a subir de novo. Bem, se aqui teve a mudança de fusão, logo aqui é o estado sólido, aqui é a transformação do sólido para o líquido, e aqui nós estamos no estado líquido. Então, a temperatura começa a subir, se ele mudou de fase, aqui é o estado líquido. Então, a temperatura sobe, 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 sobe. E veja que a temperatura sobe e a quantidade de calor também aumenta. Ó. O gasto energético de calor também aumenta. Está aumentando, 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 até chegar à temperatura de ebulição. A gente sabe que a temperatura de ebulição é a temperatura de mudança do estado líquido para o estado de vapor, certo? Então, de novo, mais uma vez, ó, a temperatura se mantém constante e o calor, ó, vai aumentando. A quantidade de energia necessária vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até mudar completamente de fase. Quando muda completamente de fase, aqui já é estado de vapor, a temperatura começa a subir e o calor também começa a aumentar, certo? Então o que vocês percebem, gente? Que daqui para cá, ó, de A até B, você tem o estado sólido.
certo? De B para C, você tem mudança de fase. O sólido virando líquido. Do C para o D, você tem o líquido. Do D para o E, você tem o líquido virando vapor. E na última fase, você tem o vapor aumentando a temperatura. Isso aqui que a gente acabou de descrever é chamado de curva de aquecimento. Ou seja, você está aquecendo, dando energia para a substância, e aí a substância está respondendo, ou aumentando a temperatura ou mudando de fase. O que é importante mostrar nessa curva? Que quando você está aumentando a temperatura, você não está mudando de fase. O que significa dizer o seguinte, que as moléculas, energeticamente falando, recebem energia, ou elas vão usar a energia para aumentar a sua movimentação. Lembrando que se você aumenta a temperatura, você aumenta o grau de agitação das moléculas. Então você está aumentando a agitação das moléculas. Então as moléculas ficam cada vez mais agitadas. Ou elas usam para movimentação, que é essa agitação, ou elas vão usar para mudar de fase, ou seja, separar as ligações que fazem aquele estado físico, tá? Então ela gasta energia ou para se movimentar, e aí resulta no aumento da temperatura, ou elas usam para desaglutinar, ou seja, soltar, liberar, quebrar a estrutura que faz o estado físico que ela estava presente. Então, essa curva mostra exatamente quanto de energia cada processo vai levar. Então, aqui ó, nós temos Q1, que é um processo, Q2, que é outro processo, Q3, que é outro, Q4, que é outro, Q5, que é outro. Então, cada calor aqui, ó, variação de calor, esse calor que a gente computou aqui, é o calor necessário para você chegar nesse estágio, tá? E aí eu sei que o calor total para você chegar de 0 aqui até F é a soma dos calores. Então, o calor total necessário para você chegar aqui ao ponto F vai ser a soma de todos os calores envolvidos no sistema. Beleza, gente? Então, qualquer coisa, volta ao vídeo para mais intenção, para maior entendimento. Então, vamos lá. Igual a curva de aquecimento, vem a curva de resfriamento. Qual é a diferença entre a curva de aquecimento para a curva de resfriamento? Seria isso aqui, gente. Ó. Pega a curva de aquecimento e coloca de cabeça para baixo. Ou seja, em vez de você esquentar, em vez de você liberar energia para o sistema, você vai retirar energia para o sistema. Então vamos ajeitar isso aqui só para ficar mais fácil para vocês. A curva seria exatamente essa, ok? A mesma coisa, só que de cabeça para baixo. Então, ó, aqui a gente tem o vapor, aqui a gente tem o vapor virando líquido, aqui nós temos o líquido virando sólido, e aqui nós temos o sólido, ó. Perdendo temperatura, perdendo energia, mudança de fase, atingiu o ponto de ebulição. Vapor virando líquido, que é a condensação, né? E aí, ó, vem líquido, perdendo temperatura, perdendo temperatura. E aí nós temos o líquido virando sólido, solidificação, não é isso? Quando atinge a temperatura de fusão. E ocorre a mesma coisa, vocês veem que ocorre a mesma coisa, ó. A temperatura se mantém a mesma na hora das mudanças de fase, ok? E aqui nós temos a descrição de cada um deles. Lembrando mais uma vez que o calor total perdido é a soma dos calores, ok? Então, do mesmo jeito que acontece lá, acontece aqui. Qual a diferença? Se é calor perdido, então aqui o resultado vai dar negativo, tá? Você pode deixar positivo e vai deixar positivo em módulo, ou seja, uma perda sem considerar o sinal. Mas se for resfriamento, tende a ser negativo, e se for aquecimento, será positivo, ok?
Então vocês podem botar a resposta também em módulo, ou seja, qual é a perda ou ganho em valores apenas, sem você considerar aquecimento ou resfriamento, ok? Vamos fazer um exemplo sobre isso aqui. Primeiramente, isso vocês têm que ter na cabeça de vocês, que é um processo. Então a gente tem que seguir esses processos para que a gente possa calcular a quantidade de calor recebida ou perdida, ok? Desculpa também, gente, que eu estou um pouco resfriado. Então vamos lá. Quantas calorias são necessárias para transformar 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius? 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. Em água a 60. Ah, fácil. É só fazer a conta de menos 20 a 60. Nada não. Aqui eu tenho gelo. Então, gente, eu tenho que gastar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que seguir todo um processo, certo, gente? Então, não é simplesmente, pegar gelo e botar para água. Não. Então, vamos lá. O gelo se funde a 0 graus Celsius. Tem calor específico de 0,5. Seu calor de fusão é 80 calorias por grama. O calor específico da água é 1. Construa a curva de aquecimento. Eu vou fazer um esboço no final, tá, gente? Vou chegar com construir, não. Ok? Vamos lá. Então, a gente vai ter o quê? Quantas etapas a gente vai ter aqui? Se você disse 3, você está certíssimo. Então, nós vamos ter 3 etapas. Por que 3 etapas? Primeiro, a água só esquenta, a água só vai mudar de fase, desculpe, a 0 graus Celsius. Ou seja, está menos 20. Se está menos 20, ela primeiro tem que chegar a 0 para depois mudar de fase. Então, ele tem que aquecer o gelo. Primeira fase é isso. Aquecer o gelo. Para aquecer o gelo, ele vai ter que sair de menos 20 graus Celsius até 0. Para quê? Para que ele chegue na temperatura de mudança de fase. Porque agora vai vir a segunda etapa. Segunda etapa é mudança de fase. Na mudança de fase, a gente vai ter o quê? O gelo virando água. Aí eu pergunto para você, quando o gelo virar água, qual vai ser a temperatura da água agora, quando virar completamente água? Perfeito, por isso que vocês são meus alunos. A temperatura vai ser 0, porque era a última temperatura que ele tinha, que era exatamente a temperatura de fusão. Então, agora eu vou fazer uma terceira etapa, que seria aquecer a água. E aquecer a água vai de 0, por que 0? Porque era a última temperatura que ele tinha antes de mudar de fase. Lembrando que a temperatura fica constante, que é a mesma temperatura de fusão do gelo. Então ele vai de 0 até 60. Então, gente, montei o esquema. Ele vai fazer 3 processos aqui. Então, vamos fazer os processos. Primeiro processo. Aquecer o gelo. O gelo vai de menos 20 até 0. Se é de menos 20 até 0, o ΔT dele vai variar em 20, perfeito? De menos 20 até 0 vai variar 20. Positivo porque está aquecendo, né? Então, Q é igual a MC do gelo vezes ΔT. Vou botar aqui calor 1. Calor 1 vai ser igual a massa, 100 gramas de gelo. Calor específico do gelo está aqui, ó, 0,5. E o ΔT é 20. Pronto. Qualquer número multiplicado por meio vai dar metade. Então, 20 vezes meio vai dar 10. 10 vezes 100, 1000. Pronto. Primeira etapa, vou se gastar 1000 calorias, tá? Vamos lá, vamos para a segunda etapa.
Vou fazer aqui do lado, melhor. Pronto, segunda etapa. Segunda etapa é mudança de fase, né? Que mole, né? Que é igual a m vezes L. Porque está mudando de fase, eu uso a fórmula que mole. Lembrando que a gente vai trabalhar basicamente com essas duas fórmulas, tá, gente? mc ΔT e m vezes L. Então, vamos lá. Calor, vou chamar calor 2 aqui. Calor 2 vai ser massa. Massa é 100 gramas, porque eu quero que converta tudo. E o calor latente de fusão. Calor latente de fusão é 80. Então, aqui vezes 80. Então, como passo de mágica, nós temos 8.000 calorias gastas aqui. E agora vamos à etapa 3. Vamos à etapa 3 aqui. Que é aquecer a água de 0 até 60. Se eu for aquecer a água de 0 até 60, gente, então meu ΔT vai ser 60, né? 60 positivo, porque eu estou aquecendo, né? Então, vou usar aqui macete que envolve temperatura. Q3 vai ser igual a massa vezes a calor específico da água vezes ΔT. Então, Q3 vai ser igual a 100 vezes calor específico da água é 1 vezes 60. Então, 100 vezes 1 é 100, vezes 60, 6.000, né? Pronto, se gastou 6.000 calorias para fazer a terceira etapa. No final, quanto foi que ele gastou? Gastou 1.000 para esquentar o gelo para a temperatura certa, mais 8.000 para mudar de fase, mais 6.000 para chegar à temperatura desejada. Então, a energia total que ele perdeu vai ser 8 mais 6, 14, mais 1, 15. Então, ele gastou 15.000 calorias para se chegar a esse resultado. Ou seja, se você tiver 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius e querer virar água a 60, você vai ter que gastar 15.000 calorias de energia para chegar nesse resultado, certo? Então, é necessário gastar essa quantidade de energia aí, ok? Vamos lá, garotada. Vamos a um extrazinho aqui, rapidamente. Veja só. Teve um aluno aqui do segundo ano que estava com dúvidas numa questão do exercício de calorimetria, tá? Então, eu peguei essa questão e a gente vai resolver ela aqui para tirar dúvida da coleguinha, ok? Beleza? Então, um bloco, aí tá um bloco, tá? Conserta aí depois, de gelo a menos 10 graus Celsius. São retiradas 5.000 calorias até sua temperatura atingir menos 35. Veja que não tem nada a ver com a aula que a gente teve. Veja que o gelo ele diminuiu mais a temperatura dele, né? Então, não tem mudança de fase aqui. Se o calor específico do gelo vale 0,5, qual é a massa desse bloco? Então, vamos lá. Se está envolvendo, gente, mudança de temperatura, então a gente vai ter que usar ou ket ou Q macete, né? Ou um desses dois aqui, né? Q igual a C vezes ΔT ou Q igual a MC ΔT. Como ele está falando em calor específico, então a gente vai usar a fórmula de baixo, né? Então essa fórmula que a gente vai usar aqui. Vamos lá. Primeira coisa, ele diz que a temperatura foi de menos 10 e chegou a menos 35. Gente, de quanto foi a perda? De 10 até 35, a perda foi de 25, né? Mas é uma perda, né? Se é uma perda, então vai ser negativa. Ele perdeu 25 graus Celsius. Ah, professor, não sei fazer assim. Faz desse jeito, ó. Delta T maiúsculo é T final menos T inicial. Quem seria o T final? Menos 35. Menos da fórmula e o menos 10. Menos com menos, mais, né? Então vai ficar menos com menos mais, vai ficar menos 35 mais 10. Logo, isso vai dar ΔT igual a menos 25. Perfeito? Ou faz pelo raciocínio, ou faz a continha mesmo, ok? Beleza. Então,
ele perdeu 25 graus de temperatura e foram retirados uma energia, calor. Se você perdeu temperatura. Se você perdeu temperatura, é porque você perdeu calor. Então você perdeu 5.000 calorias, certo? Menos 5.000 calorias, perfeito? Beleza. E o calor específico dele é 0,5 calorias por grama vezes grau Celsius. Então vamos lá. Aí ele quer saber a massa. Então, vamos ajeitar isso aqui e vamos calcular a massa. Vamos lá. Usando a fórmula de macete, vai ficar o quê? Menos 5.000, que é igual a massa que eu quero saber. Calor específico é 0,5 e a variação de temperatura é menos 25. Tá? Tá multiplicando, para facilitar a minha vida, tá, gente? Tá multiplicando, vai passar para cá, dividindo, tá? Então, 5.000 dividido por meio. Qualquer número dividido pela metade, ele se torna o dobro. E o dobro de 5.000 é menos 10.000, tá? Que é igual a menos 25 vezes m dá menos 25m. Por equação, a gente não pode ter a incógnita negativa. Então, eu vou multiplicar por menos 1 para que ela se torne positiva. Menos com menos fica mais, 10.000. Menos com menos fica mais 25. Esse 25 está multiplicando, vai passar para cá como? Muito bem, vai passar dividindo. Passar dividindo. Passando dividindo, como é que vai ficar esse negócio? Vai ficar 10.000 dividido por 25, que é igual a n. Bem, gente, 4 moedas de 25 centavos dá R$1. 25 reais vezes 4 dá 100 reais. Então, se eu pegar esse 100 e dividir por 25, vai sobrar 1 aqui e vai sobrar 4. Com esses dois zeros, ficaria 400. 400 por 1 dá 400. Ou seja, a massa de gelo que tem aí é 400 gramas de gelo. Ok? Beleza, gente? Então, não entendeu? Volta o vídeo para ver de novo. E qualquer coisa pode ir lá perguntar lá no grupo ou no meu WhatsApp privado que está no grupo de vocês, ok? Então, um abraço a todos. A aula vai parando por aqui e falou!